A maior parte dos cristãos tem dificuldade em fazer jejum porque ninguém nunca lhes ensinou a jejuar do jeito certo. Jejuar não é para impressionar a Deus, não é para punir o corpo, mas para silenciar o ruído, afiar o espírito e ouvir Deus com clareza novamente. Se você é iniciante e quer um guia de jejum que seja bíblico, prático e seguro, este vídeo vai guiá-lo passo a passo exatamente como a Bíblia ensina. O que o jejum é e o que não é? O jejum é uma das disciplinas espirituais mais incompreendidas na vida cristã. Algumas pessoas pensam que jejuar é punir o corpo. Outras acreditam que é uma forma de provar devoção, ou um método para pressionar Deus a responder orações mais rápido. Mas não é assim que o jejum funciona na Bíblia. O jejum bíblico é a decisão intencional de remover temporariamente algo físico, geralmente comida, para que sua atenção seja redirecionada a Deus. Não é sobre conquistar favor. Não é sobre performance espiritual. É sobre criar espaço. Espaço para ouvir. Espaço para orar. Espaço para o coração se realinhar com a vontade de Deus. É por isso que Deus fala do jejum como um convite, não uma exigência. Joel 2,12 diz: Mesmo agora, declara o Senhor, voltem para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Observe o que Deus enfatiza. Não o comportamento externo, mas o coração. O jejum não é sobre fazer mais para Deus. É sobre retornar a Deus com menos distrações no caminho. E é por isso que o jejum leva ao avanço espiritual. Não porque força Deus a agir, mas porque posiciona você para ouvir, receber e responder com mais clareza. Antes de aprender como jejuar, é preciso entender por que o jejum funciona. Quem deve jejuar e quando iniciantes não devem jejuar. Antes de falar sobre quanto tempo jejuar ou qual tipo de jejum escolher, uma verdade deve ficar clara. O jejum é bíblico, mas também é voluntário. A Escritura nunca apresenta o jejum como um mandamento que substitui sabedoria, saúde ou discernimento. Nem todo crente é chamado a jejuar da mesma forma, no mesmo momento ou pela mesma duração. Se você tem uma condição médica, está grávida, tem histórico de transtornos alimentares ou está sob supervisão médica, jejuar de comida não é indicado. E escolher não jejuar de comida não o torna espiritualmente fraco ou desobediente. Deus não se agrada com sofrimento. Ele se agrada com humildade e obediência. É por isso que o jejum na Bíblia está sempre ligado à dependência divina, não aos extremos do corpo. Esdras 8:21 diz: Ali, perto do canal de Ahava, proclamei um jejum, para que nos humilhássemos diante do nosso Deus e pedíssemos que nos concedesse uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. O objetivo do jejum não é resistência. O objetivo é alinhamento. Para iniciantes, o jejum nunca deve começar com práticas longas ou agressivas. Se o jejum aumenta a ansiedade, medo ou sofrimento físico, isso é um sinal para parar e orar, não para insistir. Nesses casos, um jejum parcial ou um jejum não relacionado à comida, como se afastar das redes sociais, entretenimento ou estímulos digitais constantes, pode ser igualmente eficaz espiritualmente. O crescimento espiritual não é apressado, ele é guiado. E quando o jejum é feito com sabedoria, aproxima você de Deus ao invés de sobrecarregá-lo. O jejum não é sobre o quanto você remove, é sobre por que você remove. E antes de mudar o que você come ou deixa de comer, você precisa estar claro sobre o que está buscando. Isso nos leva ao primeiro e mais importante passo. Passo 1. Defina a sua intenção antes de jejuar. Todo jejum bíblico começa com intenção. Na Bíblia, as pessoas nunca jejuavam por hábito ou casualmente. Elas jejuavam porque estavam buscando algo específico de Deus: clareza, arrependimento, direção ou renovação. Sem intenção, o jejum vira disciplina vazia. Com intenção, torna-se oração focada. Por isso, a Bíblia conecta repetidamente o jejum com buscar a vontade de Deus. Salmo 69:10 diz: Quando chorei e jejuei, tornei-me objeto de zombaria. O jejum de Davi não era sobre comida, era sobre postura, humilhar-se diante de Deus, mesmo quando desconfortável. Antes de jejuar, faça a si mesmo uma pergunta importante: o que estou trazendo diante de Deus neste jejum? É sabedoria para uma decisão? Clareza em uma estação confusa?
Renovação espiritual após um tempo de distância? Seja específico. Um jejum vago leva a orações vagas, mas um jejum focado aguça a atenção e a expectativa. Por isso, é ideal escrever sua intenção, não como exigência, mas como oferta. Apresente essa intenção a Deus em oração antes do jejum começar. Retorne a ela durante o dia, durante o jejum, e entregue o resultado nas mãos de Deus. O jejum não é sobre controlar resultados, é sobre alinhar o coração. E quando a intenção está clara, o jejum se torna significativo, independente da duração. Passo 2. Escolha o tipo certo de jejum. Opções para iniciantes. Nem todo jejum na Bíblia tem o mesmo formato, e para iniciantes isso é importante. A Escritura mostra diferentes tipos de jejum, alguns curtos, outros longos, alguns parciais. Um exemplo apropriado para iniciantes aparece em Daniel, capítulo 10, versículos 2 a 3. Nesses dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho. Esse foi um jejum parcial, removendo certos confortos para focar na oração. Para iniciantes, isso costuma ser o melhor lugar para começar. Jejuns adequados para iniciantes incluem jejum curto de comida, pular uma refeição ou jejuar do nascer ao pôr do sol, aumentando o tempo de oração. Jejum parcial, remover alimentos específicos, por um período curto, como doces, carne ou processados, mantendo o corpo nutrido. Jejum não alimentar, afastar-se das redes sociais, entretenimento ou distrações digitais para silenciar a mente e redirecionar a atenção a Deus. O objetivo não é intensidade, o objetivo é intencionalidade. Um jejum que você consegue cumprir com foco e oração é mais valioso do que um que você abandona por exaustão. Escolha o tipo de jejum que lhe permita buscar a Deus com consistência, não ansiedade. Passo 3. Prepare-se espiritualmente e praticamente antes de começar. Um dos maiores erros dos iniciantes é começar um jejum de repente, sem preparação. O jejum bíblico nunca era apressado, era abordado com intenção, oração e humildade. A preparação importa porque o jejum afeta tanto o espírito quanto o corpo. Antes de começar, prepare-se espiritualmente. Ore. Peça que Deus sonde seu coração. Convide o Espírito Santo para guiar o jejum. Não apenas através da fome, mas através da percepção e da convicção. Em Salmo 139, 23 e 24, Davi ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. O jejum muitas vezes revela distrações e emoções que já estavam ali, só estavam abafadas. A preparação ajuda você a enxergar esses momentos como convites, não interrupções. A preparação prática é igualmente importante. Se você está jejuando de comida, reduza refeições pesadas ou processadas no dia anterior. Beba água, descanse bem. Não planeje atividades físicas intensas durante o jejum. Se você está jejuando de mídia ou distrações, decida antecipadamente o que colocará no lugar: oração, leitura bíblica, adoração ou silêncio. Um jejum sem substituição leva à frustração. Um jejum preparado leva ao foco. Quando você se prepara bem, o jejum deixa de ser sobre administrar desconforto e passa a ser sobre responder a Deus. Passo 4. O que fazer durante o jejum, seu ritmo diário? Uma das frustrações mais comuns no jejum é esta: a pessoa remove comida ou distrações, mas não coloca nada significativo no lugar. O jejum bíblico nunca era tempo vazio, era espaço intencional. Durante o jejum, a fome não é o inimigo, a distração é. É por isso que estabelecer um ritmo diário simples é importante. Quando a fome vier, deixe que ela seja um lembrete para orar, não um sinal para desistir. Cada momento de desconforto é um convite para redirecionar a atenção a Deus. A Escritura lembra de onde vem o sustento verdadeiro. Em Mateus 4,4, Jesus diz: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Durante o jejum, estabeleça 3 práticas centrais. Primeiro, oração. Orações curtas e sinceras ao longo do dia são mais eficazes do que orações longas e forçadas.
Apresente sua intenção a Deus repetidamente e ouça tanto quanto fala. Segundo, escritura. Mesmo alguns versículos lidos devagar podem ser poderosos. Leia com expectativa, não urgência. Terceiro, silêncio. O jejum revela o quão barulhenta a vida normalmente é. Permita momentos de silêncio sem preenchê-los imediatamente. Se você se sentir irritado, cansado ou distraído, não se desanime. Esses momentos muitas vezes revelam o que normalmente compete pela sua atenção. O jejum não cria fraqueza, ele revela dependência. E nessa dependência, Deus frequentemente fala com mais clareza. Passo 5. Como lidar com a fome, desconforto e distração. A fome é frequentemente a parte mais difícil do jejum, mas também uma das mais significativas. Desconforto durante o jejum não significa que você está fazendo algo errado. Significa muitas vezes que o jejum está atuando em áreas que normalmente passam despercebidas. Quando a fome aumenta, ela revela o quão rápido buscamos conforto em vez de buscar Deus. A Escritura ajuda a enquadrar esse processo. Em Deuteronômio 8:3, Moisés lembra Israel: ele os humilhou, deixando-os passar fome e, depois alimentando-os com maná, para ensinar que o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. A fome nos humilha. Ela expõe dependência e nos lembra de onde vem a verdadeira força. A distração pode ser igualmente desafiadora. Sua mente pode vagar, você pode se sentir inquieto ou impaciente. Isso não é fracasso, é consciência. Quando o desconforto aumentar, responda com oração em vez de frustração. Diminua o ritmo, beba água, volte à Escritura. E se em qualquer momento sua saúde parecer comprometida, encerre o jejum e ore. A sabedoria honra a Deus mais do que a resistência. O jejum não é sobre suportar dor ou passar fome. É sobre permanecer presente com Deus em momentos de fraqueza. Passo 6. Como encerrar um jejum do jeito certo. Encerrar um jejum é tão importante quanto iniciá-lo. O propósito do jejum não é permanecer em privação, é retornar com maior discernimento. Quando o jejum terminar, não volte imediatamente ao excesso. Interrompa o jejum com suavidade. Se você jejuou de comida, comece com refeições leves e simples. Coma devagar. Dê tempo ao corpo para se reajustar. Se você jejuou de mídia ou distrações, resista à vontade de consumir tudo de uma vez. Reintroduza essas coisas com intenção, ou considere abandonar algumas delas de vez. A Escritura mostra que jejuns muitas vezes terminavam com nova força e clareza. Reflita sobre o que Deus revelou. Escreva, ore sobre isso. Um jejum não termina quando a fome acaba. Ele termina quando a obediência começa. Como é um verdadeiro avanço espiritual? Quando as pessoas jejuam, buscando avanço espiritual, muitas vezes esperam algo dramático, uma resposta súbita, um sinal claro, uma mudança imediata nas circunstâncias. Às vezes isso acontece, mas muitas vezes o avanço é diferente. Na Bíblia, o jejum nem sempre levou a soluções instantâneas, levou a clareza, convicção e alinhamento. O verdadeiro avanço do jejum nem sempre é o que muda ao redor, frequentemente é o que muda dentro de você. Sua sensibilidade a Deus aumenta, sua dependência aprofunda, suas distrações perdem força. É por isso que o jejum nunca é apresentado como transação, ele é postura. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Não pressão, não culpa, mas presença. Oremos. Pai Celestial, viemos diante de Ti, corações abertos e espíritos dispostos. Ao considerarmos a prática do jejum, ajuda-nos a compreender seu propósito, não como ritual ou performance, mas como convite para estar mais perto de Ti. Ensina-nos a confiar no motivo por trás dele, a ver o jejum não como privação, mas como devoção, não como pressão, mas como postura. Ajuda-nos a nos aproximar de Ti com humildade e sinceridade. Revela o que precisa ser entregue, o que precisa ser realinhado e quais distrações podem estar impedindo que ouçamos Tua voz. Para aqueles que se preparam para jejuar, concede sabedoria. Para os que estão incertos, traz paz. Para os que simplesmente Te buscam mais profundamente, encontra-os onde estão. Colocamos nossa confiança não nos resultados, mas na Tua fidelidade. Guia-nos enquanto abrimos espaço para Ti.
Em nome de Jesus, amém.